Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês de Maledite neste Maledite Day. E vou continuar contando o mesmo relato para vocês logo mais no Maledite Night. Sim, porque este é um daqueles relatos enormes, então a gente vai dividir em duas partes. Vamos contar a parte 1 agora e logo mais a parte 2 num próximo vídeo. Combinadinho? Belezinha? Se você não tá vendo assim imediatamente, então provavelmente a parte 2 já vai estar nos cards aqui desta parte 1 e a parte 1 nos cards da parte 2. Você entendeu, né? Então bora pro relato. Vamos ver que é este daqui. A Maledite me transformou num demônio. Vamos lá. Oi, Ana, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome já é um nome fictício, mas vou chamar de fulano, a menos que seja necessário. E todas as pessoas mencionadas neste relato tiveram os nomes substituídos para evitar qualquer constrangimento. Visto isso, sinta-se à vontade para mencioná-los. E desde já agradeço por ler o meu relato. Muito obrigado. Um beijo para você, gente que agradece por tê-lo enviado. Bom, os meus pais se conheceram na escola quando tinham 17 anos. Logo se apaixonaram e começaram a namorar. Com apenas 3 anos de namoro, o meu pai decidiu pedi-la em casamento. De início, passaram por algumas dificuldades, mas a minha avó, que era viúva e só tinha a minha mãe, se dispôs a ajudá-los incondicionalmente. Com 2 anos de casamento, os meus pais se mudaram para outro bairro e até adquiriram um automóvel de segunda mão, para facilitar as visitas aos parentes, no caso, meus avós e tios paternos e a minha avó materna. Foi nessa época que o meu pai conseguiu um emprego numa oficina automobilística que pagava muito melhor, além de assegurar vários direitos. Diferente das oficinas mecânicas em que ele trabalhou desde os 11 anos de idade, que adotavam a informalidade, né? O proprietário dessa nova oficina era uma mulher. Maledite era o nome dela. Viúva, mãe de um casal de filhos e por volta de uns 30 anos de idade. Uma mulher vaidosa, sensual, independente e resolvida, que sonhava alto e detestava a falta de compromisso com o trabalho. Ainda na entrevista, ficou admirada com a juventude, beleza e experiência profissional do meu pai. Decidiu que ele começaria a trabalhar no dia seguinte. Meu pai ficou surpreso e radiante, resolvendo agarrar a oportunidade com unhas e dentes. E eu espirrando. Meu pai ficou surpreso. Não, isso aqui eu já li. Bom, em pouco tempo, ele se destacou entre os colegas por ser o único que nunca faltava. Evitava brincadeiras durante o serviço e não reclamava do trabalho, além de se tornar o queridinho dos clientes, pois procurava trabalhar com agilidade e esmero. Era atencioso, explicava procedimentos utilizados nos veículos, apontava possíveis fatos que levaram ao problema, além de orientar como evitar possíveis danos e prevenir a ocorrência de problemas solucionados. A recorrência de problemas solucionados. Dificilmente um veículo consertado por ele voltava à oficina com o mesmo problema. Com isso, a oficina ganhou fama e em pouco tempo eram tantos veículos que a Maledite teve que contratar mais mecânicos, promovendo meu pai a encarregado da oficina, dando a ele a missão de observar o conserto dos demais mecânicos e reportar a ela a necessidade de pedidos de peças, etc. Com isso, o salário dele triplicou e ele se tornou o coração da oficina. Foi nesse período que a minha mãe engravidou e passou a sentir muito a ausência dele, que começou a chegar cada vez mais tarde do serviço, faltava a combinados estabelecidos com ela e alegava estar cansado, estressado e fazendo o que podia para garantir o melhor à nossa família. Como se não bastasse, Maledite começou a se vestir mais provocante e a insinuar-se descaradamente para ele. Isso na oficina. Além de viver ligando para ele até nos dias de folga. Minha mãe estava sensibilizada pela gravidez e começou a apresentar algumas complicações. Ao que meu pai se mostrava desinteressado e parecia apoiá-la apenas para se livrar das cobranças.
Prometia que seria mais atencioso e tudo mais. Contudo, o trabalho sempre vinha em primeiro lugar. Inconformada, minha mãe queixava-se à minha avó, que tentava acalmá-la e fazer compreender que nem sempre ele teria tempo para ela mesmo. Foi então que a minha mãe desabafou que a patroa dele ligava até nas folgas querendo acertar coisas de trabalho e que tal atitude a deixava muito desconfiada. Minha avó decidiu secretamente ir falar com a patroa do meu pai. Ela acordou cedo e foi até a oficina, que ficava no centro da cidade. No entanto, para sua surpresa, já flagrou meu pai e a Maledite se beijando numa padaria próxima à oficina, como se fossem um casal apaixonado e desimpedido. Foi então que ela compreendeu o motivo do meu pai estar distante com a minha mãe e até se recusar a tomar café em casa e tudo mais, alegando que era melhor a minha mãe descansar ao invés de acordar cedo para fazer café ou auxiliá-lo. Minha avó perdeu o chão diante de tanto descaramento e falta de respeito e consideração. Ela pensou em confrontar os dois, mas teve medo daquilo só contribuir para a separação dos meus pais. Ela pensou na minha mãe grávida e fragilizada emocionalmente, não queria prejudicá-la. Sem que ninguém percebesse, minha avó se afastou do local e voltou para casa. Aconselhou a minha mãe a preocupar-se mais com a sua gestação e não dar tanta importância assim para o meu pai. Com o término da gestação, minha mãe deu entrada na maternidade onde eu nasci. Porém, o parto foi muito complicado e ela veio a falecer pouco depois do meu nascimento. Meu pai, que só compareceu à maternidade após o expediente de trabalho, ficou chocado. Segundo a minha avó, fez um escândalo na recepção do hospital. Contudo, minha avó preferiu se retirar e resolver algumas questões com o hospital e a funerária. Ele se mostrou arrasado e muito triste durante o velório e sepultamento. A descarada da Maledite compareceu ao velório e funeral se mostrando sensibilizada e tudo mais. Chegou até a cumprimentar minha avó, que calada e cabisbaixa guardava toda a sua dor e revolta. Não via a hora de tudo aquilo acabar para que pudesse desabafar sua dor sem ninguém por perto. Algumas pessoas vieram ter com ela e a mesma demonstrou muita calma. Alegou que não era fácil, mas que a morte era algo irremediável e só restava aceitar. No dia seguinte, ao sepultamento, a minha avó procurou meu pai para saber o que seria de mim. Ao que ele, amargurado, respondeu que não fazia questão nem de me conhecer, pois eu era o responsável pelo falecimento da minha mãe. Ela comentou que ele estava sendo injusto e que não poderia ser assim, ao que ele mandou ela fazer o que quisesse comigo e deixá-lo em paz. Minha avó comunicou que já não havia nada que aprendia naquela cidade e que regressaria o quanto antes ao interior. Ele mencionou que por ele tudo bem. Diante disso, minha avó não perdeu tempo e deixou a cidade. Entretanto, imaginou que o meu pai, influenciado por seus familiares, poderia ter um ataque de arrependimento. Por isso, tomou o rumo de outra cidade e prometeu que seria como se a terra nos engolisse. Só então minha avó se permitiu realmente chorar a partida da minha mãe. Triste e amargurada, ela deixou até as coisas de casa para trás. Chegou à casa de um irmão dela e pediu a ele que resolvesse as coisas que ela deixou pendentes lá na cidade, mas que de maneira alguma desse o seu paradeiro a alguém. Parece que eu já li esse relato, gente? Não sei, mas se eu já li, me perdoe, não está marcado aqui que eu li, não. Tio Francisco concordou e com um mês do meu nascimento, minha avó e eu vivíamos em uma pequena propriedade no campo, longe de tudo e de todos. Ela não se conformava com a maldade que a Maledite e o meu pai fizeram com a minha mãe e prometeu que um dia os fariam pagar com lágrimas de sangue toda a dor que a consumia. Diferente da maioria das avós, vó Clemilda sempre foi muito exigente. Vivia repetindo que criou a minha mãe com muita inocência e viu no que deu. Por isso não cometeria o mesmo erro comigo. Alegava que investiria em mim, mas queria ver retorno. Não aceitava desinteresse pelos estudos.
falta de respeito e desculpas esfarrapadas, não. Exigia que eu fosse inteligente, adaptativo, focado e inconformado com os meus limites e capacidade de superação. Por outro lado, sempre lembrou da minha mãe com muito carinho. Mostrava-me fotos, contava histórias e às vezes sorria, relembrando os dias felizes que passou. Mas o ressentimento e a tristeza sempre estavam com ela. Repetia que, enquanto vivesse, nunca esqueceria que a sua única filha apodrecia em uma sepultura fria, enquanto os culpados tripudiavam dela. Ela, aos prantos, dizia que não tinha nem o direito de visitar o túmulo da filha, já que não podia voltar àquela maldita cidade até que chegasse o tempo. Apesar das exigências, vó Clemilda demonstrava carinho e lembrava que era a única pessoa que me amava. Reforçava que, enquanto vivesse, estaria ao meu lado para o que fosse. Deixava claro que não me queria um tolo sonhador, mas sim alguém preparado para a vida e para fazer justiça à minha pobre mãe. Desde criança, eu sempre me senti diferente dos meus amigos e os julgava limitados. Tudo porque eles viviam reparando nas meninas e admirando a beleza feminina. Enquanto isso, eu admirava tanto a beleza feminina quanto a masculina. Perdi as contas das vezes que cheguei a me apaixonar tanto pelas meninas quanto por vários colegas meus e até vizinhos. No entanto, preferia reprimir os meus sentimentos ao ter o meu nome envolvido em conversinhas. Minha fascinação pelos dois gêneros era tão intensa que quando via casais de namorados, eu sentia vontade de me meter entre eles e receber o amor dos dois. Uai, será que eu já li esse relato? Gente do céu! Ok, eu dei uma pausa aqui só para dar uma olhada. Eu ainda tenho a sensação de que eu já conheço esse relato. Eu não sei se eu contei isso aqui em Proibidão ou eu realmente não sei. Não tá marcado, eu não consigo lembrar de tudo. Não sei se eu comecei a ler e depois parei. Realmente eu não sei, pessoal. E se já existiu aqui no canal, me desculpe por estar repetindo. Para mim não tá marcado aqui que ele foi lido. Mas vamos continuando aqui. Bom, iniciei minha vida sexual com um amigo mesmo. Ele era 2 anos mais velho que eu, gay, e se apaixonou por mim. O mais engraçado é que eu estava tentando conquistar a prima dele. Percebi que depois que me envolvi com ele, várias garotas começaram a dar mole para mim. E como não sou de perder oportunidades, algumas eu peguei, incluindo a prima dele. A avó Clemilda soube, então, de algumas historinhas com o meu nome e quis explicações. Mais experiente, confessei agora sim que eu era bissexual e que realmente já havia me envolvido com alguns amigos e várias garotas. E para minha surpresa, ela sorriu e alegou que aquilo poderia me ajudar em minha missão. Contudo, me recomendou a me proteger de doenças e tomar cuidados com garotos violentos ou interesseiros que poderiam me prejudicar. Expliquei que só sentia atração por garotos que realmente gostavam de homem. E se eu quisesse, poderia me aproveitar financeiramente deles. Mas que não gostava de explorar ninguém, nem me vender. Aproveitei para contar que na relação eu sempre fazia o papel de homem e nunca servi de mulherzinha para ninguém. Vó Clemilda alegou que não queria saber de detalhes, só queria que eu tivesse juízo e não perdesse o foco na minha missão. Me senti aliviado e acolhido. Minha avó não implicava se eu levava um moleque ou uma garota para dormir na nossa casa, se bem que a maioria dos moleques que eu levava era apenas para jogar videogame mesmo. No entanto, só poderia levar alguém nos finais de semana. Durante a semana, a avó Clemilda queria saber era dos meus estudos, na escola ou nos cursos. Dizia que a educação e o conhecimento eram as melhores armas para se viver em sociedade. Faltando poucos meses para eu completar 18 anos, regressamos para a minha cidade natal. Tudo por conta do alistamento militar. E mesmo minha avó alegou que já era o momento de nos adaptarmos para iniciarmos a verdadeira batalha. O primeiro passo foi levantar informações nas redes sociais e em campo. Conforme a minha avó imaginava, Arthur, o meu pai, e Maledite eram agora casados.
Celso e Laura apareciam em fotos como os filhos do casal, juntamente com um moleque de uns 15 anos. Mariano era o nome dele, e ao que parecia era o meu meio-irmão. Só o Mariano? Peraí. Celso e Laura apareciam em fotos como os filhos do casal, juntamente com um menino e ao que parecia era o meu meio-irmão. Mas o Celso e a Laura não eram? Acabei prestando serviço militar por 2 anos e meio, o que foi uma experiência maravilhosa, pois percebi o quanto era resistente, determinado, adaptativo, de rápido raciocínio e focado. Foi apenas com os meus 21 anos e já desligado do serviço militar que comecei a colocar em prática o meu objetivo de vida. Laura adorava passear em shoppings e acompanhar os lançamentos do cinema. Costumava sair com as amigas e sempre parecia sorridente nas redes sociais. Percebi que ela poderia ser o meu elo de aproximação com a família dela. Se havia algo que eu poderia agradecer ainda mais ao quartel foi o corpo bem mais tonificado e definido que adquiri com os constantes treinos. Sentia-me em minha melhor forma e para garantir que a conservasse, desenvolvi o hábito de praticar corrida e fazer bastante abdominais e outros exercícios, principalmente em barra. Deduzi que não seria difícil chamar a atenção da Laura e decidi dar uma voltinha no shopping e ver se encontrava a bela enteada do meu pai. A Laura... o Celso e a Laura já eram filhos da Maledite, e aí a Maledite e o pai dele tiveram esse outro menino. Ok. Sabia que ela estudava numa faculdade próxima ali de um famoso shopping da cidade e decidi arriscar. Foi quando a avistei com 2 amigas. Como quem não queria nada, fui até ela e perguntei onde ficava o cinema. Ela sorriu e disse que era logo ali. Agradeci a ajuda, fingindo estar meio sem jeito. Até reconheci ser um tonto mesmo, uma vez que o cinema estava praticamente na minha frente e eu procurando. Ela continuou sorrindo e dizendo que aquilo acontecia. Enquanto eu me afastava, ouvi as amigas dela eufóricas perguntando quem era eu e comentando que eu não era de se jogar fora. Na verdade, eu era um tremendo de um gato. A Laura respondeu que não fazia ideia de quem eu era, já que nem deu tempo de perguntar. Àquela altura eu me senti o máximo. Já nem sentia os pés tocando o chão, mas procurei deixar para lá a vaidade e me focar na dor da minha avó. Comprei o ingresso da próxima sessão. Era um filme de romance clássico. Eu detestava filme meloso, mas comprei o ingresso na esperança da Laura e suas amigas terem feito o mesmo. E não deu outra, acertei de primeira. Terminado o filme, me mandei para a praça de alimentação, onde pedi um suco natural bem gelado, mas sem açúcar. Estava organizando as ideias enquanto aguardava o meu pedido, quando a Laura e as amigas chegaram perguntando se eu estava realmente sozinho e se poderiam me fazer companhia, já que a praça de alimentação estava realmente lotada e não tinha mais mesas disponíveis. Consenti e logo iniciamos uma conversa agradável. Foi nesse momento que nos apresentamos realmente. Ao que a garçonete chegou com o meu pedido, elas começaram a falar do filme e queriam saber a minha opinião. Procurei falar o que elas queriam ouvir, enquanto uma delas fazia os pedidos à garçonete. Laura estava sentada de frente para mim e eu a observava com um meio sorriso, dissimulando um interesse. Procurei ser agradável e manter uma conversa descontraída enquanto analisava a Laura. Os lanches que pediram não eram nada saudáveis e até o cheiro me incomodava. Pedi licença para ir ao banheiro, dei um tempinho e regressei. Conversamos mais um pouco enquanto eu tomava o meu segundo suco. Foi quando anunciaram que precisavam ir embora e nesse momento pedi o número telefônico da Laura e ela me deu. Trocamos os números e aproveitei para perguntar qual era o melhor horário para ligar para ela. Ela sorriu e contou que pela manhã estava na faculdade, mas no finalzinho da tarde e à noite poderíamos conversar melhor. Nos despedimos, então, e enquanto se afastavam, a mais indiscreta das amigas ainda olhou para trás 2 vezes.
e o que me fez sorrir e ter a certeza que havia um interesse da parte da Laura. Na noite do mesmo dia, liguei e conversamos melhor. Demonstrei preocupação em não estar sendo inconveniente e confessei que depois que ela se foi, não pensava em outra coisa senão em ligar para ela. E que se não fizesse isso, eu não conseguiria dormir. Ela sorriu e quis entender como assim. Contei que ela mexeu muito comigo e que não parava de relembrar dos momentos que tivemos juntos. Então procurei ser um pouco engraçado e manter uma conversa mais relaxada para ela não me julgar um cara desesperado ou um psicopata que nunca viu mulher. Na noite seguinte, liguei no mesmo horário. Ela me contou que estava em semana de provas e por isso não poderia sair. Liguei todos os dias no mesmo horário e ela me contava um pouco sobre a faculdade e como já era de se imaginar uma menina que Liguei todos os dias no mesmo horário e ela me contava um pouco sobre a faculdade e como já era de se imaginar de uma menina que atirava do sério. Na semana seguinte, nos encontramos no shopping e eu a pedi em namoro. Ela concordou e selamos aquele momento com um beijo decente, mas apaixonado. Comentei que eu não gostava de brincar com sentimentos de ninguém e que eu queria namorá-la com a permissão dos pais e fazer tudo direitinho. Ela, no entanto, não concordou. Revelou que seu último namorado deu muito trabalho à sua família e até sujou o nome dela na praça, deixando dívidas que a família teve que arcar. Pediu-me então um tempo e até comentou que tudo ao seu tempo, uma vez que ainda estávamos nos conhecendo. Perguntou no que eu trabalhava, ao que contei que naquele momento estava à procura de um emprego. Expliquei que havia sido desligado do serviço militar recentemente, mas que não reclamava da falta de dinheiro. Eu não reclamava de falta de dinheiro. Até mesmo porque minha avó me auxiliava financeiramente. Revelei que ela era dona de várias casas de aluguel na cidade e que tínhamos uma propriedade rural administrada por um irmão dela. Curiosa, ela quis saber da minha família. Ao que revelei que era filho de mãe solteira e que fiquei órfão de mãe após o meu nascimento. Contei que o meu pai foi um cafajeste que só queria se aproveitar da minha mãe e a abandonou durante a gravidez. Ela lamentou e falou sobre a sua família. Disse que era órfã de pai, mas que tinha um padrasto chamado Arthur que supriu completamente qualquer carência que ela poderia ter. Contou que ele era muito amoroso e que o chamava e o via como seu pai. Relembrou momentos que viveu com ele na infância e de como ele a tratava e como sempre estava disposto a apoiá-la. Aquilo me deixou irritado, mas eu disfarçava. Contou que a Maledite era uma mãe rígida, controladora e às vezes grosseira, acostumada a ter tudo conforme a sua vontade e detestava ser contrariada. Por isso, elas tinham algumas divergências. Revelou que sua família tinha 2 oficinas automobilísticas e uma loja de autopeças. Comentou que o seu irmão mais velho, Celso, era gerente de uma oficina e seu padrasto era da outra. Um tio dela gerenciava a loja de autopeças e sua mãe era dona de tudo e acompanhava os negócios de perto. Além de se responsabilizar pela relação pública através de divulgações em propaganda de TV, outdoors e tal. Ela me falou do Mariano. Contou que ele era seu irmão caçula e o único filho que sua mãe e o padrasto tiveram. Falou que ele adorava jogar futebol e era um namorador incorrigível. A Maledite se preocupava dele não ser o primeiro a dar-lhe netos e que em breve ele estaria cursando administração de empresas. A mãe esperava que com isso ele esquecesse essa história de ser jogador de futebol. Saber sobre o meu irmão mexeu muito comigo, mas não poderia esquecer que, mesmo que soubesse da nossa irmandade, ele jamais ficaria contra a mãe a meu favor. Procurei me mostrar atencioso, educado, gentil e muito carinhoso com a Laura. Até inventei de comprar um ursinho de pelúcia para ela. Com 4 meses que namorávamos, ela me contou sobre uma comemoração de 15 anos de uma prima. Porém, explicou que não poderia comparecer comigo na ocasião. Esclareceu as razões e eu concordei numa boa.
Compreendia que, pelo desejo de manter a nossa relação em segredo, ela não poderia chegar acompanhada comigo. Apesar de tudo, decidi ao menos me aproximar da casa de eventos para observar toda a movimentação. Fiquei num automóvel, parado na rua onde o evento ocorria, porém numa distância segura para não ser notado. Vi então quando a Laura chegou lindíssima, acompanhada pelo Arthur, meu pai, a Maledite e o Mariano. O Celso manobrou o automóvel para o estacionamento da casa de evento que ficava ao lado. Ele estava lindo, num traje de gala. Não sei o motivo de ter reparado nele, mas acompanhei a entrada dele no evento. Continuei observando tudo sem sair do veículo. O tempo passou e eu acabei tirando um cochilo. Quando despertei, vi que já era mais de meia-noite. Foi quando eu vi o Celso saindo da comemoração conversando no celular. Ele caminhou até o estacionamento, entrou no automóvel, se retirando do local. Não sei o que deu em mim, mas decidi averiguar qual era a dele. Saí logo atrás. Para minha surpresa, ele parou minutos depois em um ponto onde pegou outro cara. É isso? Onde pegou outro carro ou outro cara? Não sei. A princípio pensei que ele regressaria à comemoração, mas ele seguiu adiante. Naquele momento, a minha intuição foi a mil. Imaginei que aquele sujeito fosse um caso dele. Ele pegou o carro, pegou um outro rapaz e continuou o caminho. Então, imaginei que aquele sujeito fosse um caso dele, o que comprovaria quando soubesse para onde estavam indo. Por isso, continuei no encalço dos dois. Me perguntava se aquilo era mesmo possível, uma vez que o Celso nem tinha jeitinho característico de gay. Não demorou muito e eles pararam numa boate LGBT. Aquilo foi o fim das minhas dúvidas, mas precisava ver mais. Por isso, dei um tempinho no automóvel e fui atrás do meu quase cunhadinho. Não era de me importar com a vida de ninguém, mas estava chateado pelo fato do Celso ser gay e estar com aquele cara magrelo e cheio de trejeitos. A minha vantagem era que ele não sabia quem eu era. A boate estava lotada. No palco, um dançarino era o centro das atenções. Sentado numa mesa um tanto afastada, avistei o Celso. O acompanhante dele foi buscar bebidas e logo fui notado por alguns caras que me devoravam com os olhos, mas eu não estava ali para me divertir. Notei que alguns frequentadores alheios ao show do dançarino se divertiam na pista de dança. A música era muito boa e a pegação também. Fui para a pista de dança e dancei sozinho mesmo. Tive que dispensar alguns interessados que se apresentaram a mim. Afinal, eu estava ali por causa do Celso. Ao sair da pista, fui pegar uma bebida. Não estava acostumado, nem gostava de bebidas alcoólicas. Contudo, precisava parecer um típico frequentador daquele ambiente, né? Foi quando me voltei ao Celso e vi que ele me observava. O acompanhante dele havia se juntado ao grupo que enchia a cueca do dançarino de gorjetas. Decidi me arriscar. Fui até ele e perguntei se poderia sentar à sua mesa. Ele concordou. Nos apresentamos um ao outro e perguntei se ele era acostumado a frequentar aquela boate. Ele explicou que ia às vezes, mas que nunca havia me visto ali. Contei que aquela era a minha primeira vez e que estava buscando distração para esquecer que a minha namorada foi a uma comemoração em família e me dispensou. Ele pareceu mais surpreso pelo fato de eu alegar ter namorada, que por eu ter sido dispensado... ele pareceu mais surpreso pelo fato de eu alegar ter namorada do que por eu ter sido dispensado por ela. Contou que viu a minha proeza na pista de dança e que fazia sentido eu ter namorada, já que dispensei todos os caras que se apresentaram para dançar comigo. Comecei a sorrir e disse que se ele quisesse, eu dançaria com ele. Nisso mesmo, a contragosto, tomei um gole de bebida. O Celso sorriu e me disse que a minha namorada era uma boba em me dispensar por uma comemoração familiar. E alegou que se dançasse comigo teria medo de não conseguir se controlar e me beijar. Naquele momento fui até ele e pedi que não passasse vontade. Bom, nisso ele me beijou, não me fiz de rogado e correspondi com ousadia, desejo e desespero.
e foi um dos beijos mais deliciosos que já experimentei. Eu tenho que tomar cuidado aqui, porque senão, não sei não, isso aqui já não foi proibidão, hein? Não tá marcado aqui, mas não me é estranha essa história. Bom, fomos interrompidos pelo companheiro dele, que veio contar que conseguiu um boy magia e que só estava passando para se despedir, mas que estava contente em perceber que ele também estava bem acompanhado. Senti que aquilo foi um sinal para que eu aproveitasse livremente. Dançamos, sorrimos muito, e foi quando eu perguntei se poderíamos ir para um lugar mais reservado. Ele concordou e saímos da boate. Ele saiu em seu automóvel e eu voltei a segui-lo. Chegamos numa pousada e lá foi tudo mágico. Não poderia negar que foi uma noite muito boa, inesquecível. Ele era exatamente o tipo de cara que eu gostava. Sem mencionar, enfim. Trocamos número de celular e ele brincou que quando não estivesse com a minha namorada, não esquecesse de ligar. Disse que, sem dúvidas, eu ligaria. Cheguei em casa por volta de umas 3 da madrugada. Eu estava fascinado, contente e surpreso. Nunca imaginei que aquilo poderia acontecer. Dormi pensando nele e me perguntando se ele também estava pensando em mim. À tarde, aproveitei para me exercitar no quintal e foi quando a Laura ligou, contando que precisava me ver e me compensar pela compreensão diante da comemoração que falhou comigo. Me mostrei animado, muito atencioso e amoroso. Jantamos num lugar muito agradável e ela prometeu que a noite só estava começando. Depois do jantar, passeamos, conversando apaixonadamente, até que ela me revelou que estava pronta para o passo seguinte. Ou seja, aquilo mesmo que você está imaginando, era o passo seguinte no relacionamento. Apesar da canseira que o irmão dela me deu, eu não podia deixar passar a oportunidade. Tivemos uma noite muito boa, procurei ser o cara mais carinhoso, romântico, sedutor e fogoso. Ela ficou fascinada com a minha maneira de amar. Um fato inusitado foi que enquanto eu estava com ela, eu ficava pensando no Celso. Em meus delírios, eu queria que ele estivesse conosco. Depois daquele dia, foram 5 meses vivendo um romance com o casal de irmãos, sem que eles soubessem que eu era o namorado apaixonado dos dois. Durante esse tempo, procurei um trabalho num restaurante para ter uma desculpa em não comparecer à casa da Laura. Também evitava compartilhar ou aparecer em fotos. Eu realmente estava apaixonado pelo Celso e pela Laura, e temia perdê-los. O Celso aceitou a minha proposta em termos um relacionamento sério, mesmo sabendo que eu namorava uma garota, e que também estava envolvido seriamente com ela. Por outro lado, ele era do tipo discreto, que preferia ocultar a sua sexualidade de todos, principalmente de sua família. Era o tipo de cara que eu realmente amava. Carinhoso, compreensivo, leal. Já a Laura me julgava o homem de seus sonhos. O namorado que sempre pediu a Deus. Não via a hora de me apresentar à sua família. Vivia dizendo que estava pronta para enfrentar o que fosse para ficar comigo. Eu a amava. Eu adorava o seu jeitinho romântico e o quanto confiava em mim. Porém, eu vivia a enrolando e fugindo de qualquer apresentação, alegando que ela mesma foi quem propôs que mantivéssemos tudo em segredo para evitar comentários e marcação de sua mãe. Contudo, Maledite completou mais um aniversário e decidiu fazer a comemoração na chácara da família. Laura ficou insistindo para eu comparecer, pois queria me apresentar a todos. Aquilo me parecia precipitado, até mesmo porque não queria causar um desgosto ao Celso. Eu o amava muito e temia perdê-lo. Vô Clemilda percebeu o motivo da minha relutância e pediu para eu pensar em todo o sofrimento da minha mãe e não me deixar levar por sentimentos inapropriados. Acabei concordando, mas estava com o coração pesado. Procurei manter o foco, mesmo sabendo que estaria causando uma dor sem precedentes no Celso. A comemoração do aniversário seria um almoço, pois Maledite não abriria mão em ter uma noite romântica com meu pai. Se por um lado eu sofria, a expectativa de encontrar o meu pai me deixava inquieto. Perguntava-me se ele me reconheceria.
No entanto, jamais teria coragem de mencionar aquilo à minha avó. Conforme o combinado, cheguei por volta das 11h30. Cogitei desistir, mas respirei fundo e decidi seguir adiante. A Laura me aguardava e assim que me viu, veio me buscar. Entramos de mãos dadas como qualquer casal apaixonado. O Arthur, meu pai, conversava com alguns convidados quando nos avistou. Naquele momento eu fiquei muito emocionado. Eu detestei sentir aquilo, mas foi uma emoção forte. Ele ainda era muito jovem. O porte físico, esbelto e musculoso, lembrava o de um garotão. Laura nos apresentou e ambos nos cumprimentamos com um aperto de mãos. Ele pediu que eu ficasse à vontade e completou que era bom conhecer o seu futuro genro. Logo, um amigo se aproximou dele e, após nos cumprimentar, o chamou para resolver um pormenor. Ele, mais uma vez, reforçou que eu me sentisse em casa e, se precisasse de alguma coisa, poderia falar com ele. Laura sorria e disse que o pai dela era um amor. Uma parte minha vibrava, repetindo que ele era o meu pai. Porém, outra completava que era o culpado pela morte da minha mãe. Inexplicavelmente, eu me senti atraído por ele não ter percebido quem eu era. Lembrei da avó Clemilda, que vivia repetindo que eu parecia muito com ele, sem mencionar os olhos idênticos aos da minha mãe. Um pouco adiante, avistei o Mariano, batendo uma pelada ali num campo de grama com uma turma de moleques, mas com veteranos também. Eu o fitava de longe, repetindo que ele era o meu irmão, meu único irmão. Eu não queria estar emocionado, mas era algo mais forte do que eu. Mal eu me recuperei dessa e me deparei com o Celso conversando com o churrasqueiro. Para piorar, Laura o viu também e, sorrindo, começou a chamá-lo, levando-me até ele. Ele estava simplesmente lindo, sem camisa e sendo observado por algumas garotas. Virei o meu rosto para o lado, como se observasse o pessoal da piscina. Se pudesse, eu soltaria a mão da Laura e fugiria daquele lugar. Mas não havia nada a fazer. Ao me voltar para o Celso, ele já me fitava pálido, com os olhos arregalados e visivelmente surpreso. Eu fingi espanto. Laura, em sua emoção em nos apresentar, não percebeu nada. Ela fez as apresentações e eu o cumprimentei muito sem graça. Celso tremia e o meu coração sentia a surpresa e a dor que ele sentia naquele momento. Todavia, foi naquele instante que a Maledite surgiu do nada. Então esse é o seu novo namorado? Pelo menos não é feio. Espero realmente que não seja um interesseiro como seu ex. Ou que você tenha avisado que a nossa família não é banco e que você não é a patinha dos ovos de ouro de ninguém. Nossa, que recepção, né? Ai, meu Deus. A cobra destilou seu veneno com ironia digna das piores maledites desse mundo. Você deve ser a Maledite. Ouvi falar muito a seu respeito. Aleguei, olhando nos olhos. Me sinto em desvantagem, já que de você nunca ouvi falar. Mas olha como são as coisas. Você veio pro meu aniversário. Ela completou com ironia de novo. E você, Celso, não fica com cara de tacho? Vá falar com os garçons sobre as bebidas que chegaram. Ela ordenou. Celso se retirou e eu nem pude olhar para ele. Me sentia péssimo, mas a situação pedia que eu mantivesse o foco. Se quiser, eu me retiro, eu sugeri, encarando-a. Não, pode ficar. Pelo jeito você não se intimida com facilidade. Será uma boa oportunidade para observá-lo. Desculpe, mas estou acostumada a ser bem prática. Defendo que quem chega é que deve se acostumar. Bom, por fim, Laura comentou que a mãe já tinha dado o seu showzinho. Então, se ela nos desse licença, precisávamos de um momento sozinhos. Ao que a Maledite alegou que ainda nem sabia o meu nome. Não seja por isso, meu nome é Marcelo, comentei meio impaciente, já me afastando. Minha preocupação era o Celso e o que ele poderia estar pensando a meu respeito. Eu não queria nem pensar em perdê-lo. Precisava falar com ele, esclarecer tudo. Tinha que convencê-lo que tudo não passara de uma terrível coincidência e que eu não fazia a menor ideia que ele era o irmão da minha namorada. Laura tentava se desculpar pelas grosserias da mãe, mas aleguei que não tinha problema nenhum. Ela já havia me avisado mesmo.
Portanto, não daria nenhuma importância a isso. Perguntei onde ficava o banheiro e completei que só precisava urinar. Na verdade, eu tentei ligar para o Celso, mas ele não atendia. Insisti até que vi que não tinha jeito mesmo. Então regressei para junto de Laura. Talvez conversar agora só iria piorar as coisas. Laura decidiu me levar para junto de suas amigas. Encontrei até duas que conheci no cinema. Eu procurava o Celso, mas quem eu via era a Maledite, que parecia uma águia, só me observando de longe. Procurei ignorar, mas percebia perfeitamente o olhar dela sobre mim. Continuava sustentando a farsa do namorado preocupado em me dar bem com os amigos da minha namorada. Mas o meu coração estava no Celso. Foi quando tive uma ideia. Contei a Laura que ainda não havia conhecido Mariano. Ela falou que ele era aquele moleque de enormes franjas correndo no campo atrás da bola. Abri um sorriso e disse que não poderia perder aquela disputa. Afinal, tinha um cunhado para conhecer. Laura começou a sorrir e disse que entendia muito bem. Dei um beijinho nela e corri para o campo. Foi fácil me enturmar com a galera. Tinha 3 equipagens, sendo que 2 times estavam completos e o terceiro ainda faltavam jogadores. Com a minha chegada e de mais 2 caras, o terceiro time se completou. Os caras combinaram que agora o terceiro time estaria completo, sem a necessidade de aproveitar nenhum jogador do time perdedor do desafio. Sem cerimônias, retirei as minhas roupas e botei a equipagem rapidinho. Fui informado que o desafiado entrava assim que qualquer time fizesse 2 gols. O placar estava 1-1. Só foi um veterano me explicar isso para que o Mariano fizesse o segundo gol do seu time e enviasse o time rival para o banco. Até agora, o time do Mariano estava dando lavada na galera, mas decidi que mudaria essa história. Não deu outra. Em menos de 10 minutos, aproveitei a primeira vacilada do time do Mariano e marquei um gol de cabeça. Naquele momento, Mariano me olhou com um olhar competitivo, mas a sua marra caiu por terra quando eu tomei a bola de um veterano e, com fominha de gol, fui levando a bola até que disparei um chute certeiro no ângulo. Pela primeira vez, o time do Mariano foi para o banco e os caras comemoraram muito. Na segunda partida, o meu time levou um gol, mas eu estava disposto a mostrar para o Mariano que não era como a maioria dos jogadores daquela pelada. Virei o jogo. Meu irmão que me perdoasse, mas uma coisa que eu era competitivo. Nessa segunda partida, o Mariano e eu demos um show. O moleque fazia questão de me desarmar no ataque e eu fazia o mesmo. Porém, mais uma vez, levei o melhor e mandei o time dele para o banco. Ouvi quando um veterano sorrindo comentou que agora o Mariano encontrou um jogador à altura. Naquele momento, intervi, falando que não falasse aquilo, porque eu não queria ficar mal com o meu cunhadinho. O Mariano me fitou confuso e eu revelei que era namorado da Laura. Pouco tempo depois, a partida foi interrompida. Laura e algumas mulheres vieram avisar sobre o almoço. Fui até Mariano e me apresentei a ele, que sorrindo disse que gostou de me conhecer, pois assim teria com quem jogar, já que Celso não sabia nem para onde correr num campo. Eu procurava me distrair e manter o equilíbrio, mas o Celso era a minha preocupação. E eu vou parar por aqui esse relato por hoje para a gente continuar no próximo vídeo, porque imagina, eu tô na metade desse relato, galera. E já foi tudo isso de tempo, entendeu? Os relatos enormes que a gente tem que dividir aqui. Então, aqui termino não, né? Interrompo a primeira parte dessa história e vou continuar num segundo vídeo logo mais, ok? Fiquem comigo aí para acompanhar o desfecho dessa história aqui, hein? Que acho que vai ficar tenso, mais tenso ainda, senhor. Beijo para vocês, se for comentar que seja com respeito, fiquem ligados para a parte 2. Fui! Tchau, tchau!